Olá, amigo do Palavra do Dr. Laí Ribeiro. Preparei uma edição especial para você este mês. Vou te mostrar uma outra visão médica para que você cuide de sua saúde. Uma forma que não é centrada no remédio, que não tenta calar o seu sintoma e sim descobrir qual é a mensagem daquele sinal. Falo da homeopatia. Um caminho efetivo de proteção que tenta ser silenciado pelas forças da indústria farmacêutica. Mas você não precisa ficar sem essas informações tão preciosas. Por isso, convidei um dos experts em homeopatia para te trazer um pouco mais de conhecimento sobre a abordagem homeopática. Dr. Alexandre Leonel é farmacêutico e a seguir ele vai esclarecer a sua dúvida sobre homeopatia. É só dar o play. Hahnemann realmente foi um ponto decisivo nos caminhos da medicina da época dele. Hahnemann era um médico, foi um médico formado pelas mais tradicionais escolas, uma das mais tradicionais escolas de homeopatia que existia na Alemanha. E depois da faculdade, quando ele começa a trabalhar, ele começa a questionar os resultados da terapêutica que existia na época dele. E é importante localizar esse momento da história, né? O Hahnemann está em 1796, quando ele começa a falar da homeopatia. Então, nesse momento, a história da medicina, da terapêutica em especial, é baseado num empirismo na escolha dos medicamentos. Os medicamentos eram usados muito mais por tradição, muito mais por se ouvir dizer que funcionava por uma razão X, Y, Z. E o Hahnemann, então, se posiciona contrário àquilo, né? Ele começa a questionar como é que é possível se prescrever um medicamento para uma pessoa sem saber exatamente do que ele é capaz dentro de um organismo. E diante de tudo que está acontecendo na história da humanidade naquela época, o Hahnemann é o primeiro a começar a pesquisar de fato o que os medicamentos, ou o que as substâncias que eram tidas como medicamento eram capazes de promover de efeitos nos indivíduos. Então o Hahnemann, para mim pelo menos, eu considero o pai do estudo farmacêutico, do estudo farmacológico das substâncias que se utilizavam como medicamento. É nesse momento, então, que ele se surpreende, né, que muitas das substâncias produziam muito mais efeitos colaterais do que efeitos terapêuticos. Ele estaria muito surpreso se ele chegasse aqui agora e visse que está tudo acontecendo do mesmo Exatamente, jeito, né? A história é por isso que é importante entender o processo histórico. Quando nós olhamos para a história, a gente compreende muitas coisas, né? Então, em 1796, quando o Hahnemann questiona a terapêutica da época e diz, olha, o que vocês prescrevem não é seguro, ele é perseguido e criticado pelos profissionais da época, tanto os profissionais da formação médica, que eram pares dele, profissionais, quanto os próprios profissionais das farmácias que preparavam os medicamentos, porque ele começa a contrariar interesses que estavam estabelecidos, e não só interesses, ele começa a questionar aquilo que era tido como verdadeiro, né? E aí ele passa a desenvolver uma ciência que ele dá o nome de homeopatia num determinado momento da história e que ela tem um único objetivo. Essa ciência, no primeiro momento, ela tem um único objetivo: estudar profundamente o que as substâncias são capazes de provocar nos indivíduos, sejam efeitos benéficos ou efeitos maléficos. E só depois, então, lançar mão dessa substância como medicamento ou não. E o Hahnemann chega a experimentar em si mesmo várias substâncias. Diversas substâncias foram experimentadas por ele a níveis de intoxicação, e ele documenta tudo isso e diz, olha, o arsênico, que é uma substância que vocês utilizam aí no dia a dia, ele provoca esse conjunto de sintomas. Será que vale a pena usar essa substância? Eu costumo brincar que eu tenho uma formação em ciências farmacêuticas e eu tive várias aulas de farmacologia. Eu tive várias aulas na escola que me ensinaram como o medicamento funciona. Mas eu nunca tive nenhuma aula de e quando o medicamento não funciona. Eu nunca tive uma aula de efeito colateral. Eu só tive aula de efeito terapêutico. E hoje, quando eu olho para a história da homeopatia e olho para o trabalho do Hahnemann, eu vejo que ele fez isso. Ele estudou as drogas e documentou o que elas faziam de terapêutico e o que elas faziam de maléfico. E então
teria dado, se as pessoas tivessem ouvido Hahnemann naquele momento, muito mais segurança para a prescrição. Então esse foi o primeiro papel dele, né? Estudar profundamente todas as substâncias para depois utilizá-las como medicamento. A homeopatia funciona como qualquer outra terapêutica que obedece aos princípios da biologia. A homeopatia é uma ciência que utiliza-se de uma quantidade muito pequena de substância e em determinadas circunstâncias quantidades até insignificantes de substância. Porém, os modelos biológicos, os seres humanos, as plantas e os animais, eles respondem a estímulos micro, em pequenas quantidades, em doses muito pequenas. Então hoje já se sabe, através das pesquisas, que a biologia é sensível a estímulos pequenos, no sentido de que esse estímulo pequeno é capaz de promover um realinhamento ou um ajuste desse modelo biológico. Então a homeopatia funciona orientando a biologia desse indivíduo que está recebendo o estímulo homeopático a retornar ao seu caminho, ao seu local, ao seu modelo, ao seu padrão de funcionamento. É como se fosse um diapasão que faz um ajuste fino, discreto, na afinação de um instrumento musical. O medicamento homeopático tem uma linguagem sutil e discreta, mas atua nos níveis profundos da biologia e da bioquímica. Aí, como é que isso pode ser provado? Existem várias pesquisas mostrando isso no mundo todo. Existem pesquisas mostrando isso em modelos biológicos como os vegetais, por exemplo, em que você, através do estímulo ou da aplicação de um determinado medicamento homeopático numa planta, você consegue depois identificar que ela aumentou a produção de um determinado mediador químico dela que tem a ver com mecanismos de defesa. Então, isso mostra que os modelos biológicos vivos, plantas, animais, o ser humano e até o próprio solo, né, onde existe uma grande diversidade de seres vivos microscópicos, respondem a esse estímulo de uma forma muito direta, muito imediata. Então hoje já se sabe, através das novas tecnologias que foram sendo desenvolvidas, que realmente esse mecanismo existe, acontece e é possível ser mensurado o seu resultado. Os questionamentos às vezes acontecem porque se quer buscar como esse resultado aparece, mas já não se pode mais questionar se esse resultado existe, porque ele é demonstrável.